Boas palavras, poesias e reflexões. Aproveitamos este sábado, que é o sábado chamado de Aleluia, o sábado da Páscoa cristã, que também esse ano está coincidindo com a Páscoa, com o Pessah judaico, para lembrarmos da figura de Jesus. E como estamos fazendo durante esse mês de abril um passeio pelo espiritismo kardecista, vamos falar um pouco da visão espírita sobre Jesus, né, que é uma visão sui generis, diferenciada, né, só lembrando aqui, só em comparação com outras filosofias e doutrinas e religiões, né, o cristianismo tradicional, católico, protestante, vê em Jesus uma encarnação divina, encarnação de Deus, né, dentro da ideia de uma Santíssima Trindade, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Os muçulmanos, que também aceitam Jesus, embora muita gente não saiba, veem Jesus como um profeta, né? Então consideram que Moisés foi um grande profeta, Jesus foi um grande profeta e Maomé foi o último dos profetas, que trouxe a revelação final do Alcorão. Mas dentro do próprio Alcorão há referências a Jesus e sobretudo a Maria, né? Que tem um capítulo do Alcorão inteiro dedicado a Maria. Agora, dentro do iluminismo francês, alemão, por exemplo, Rousseau, Voltaire, temos Pestalozzi também, que foi mestre de Kardec, tinha uma visão de Jesus como um ser humano superior, né, digamos assim, uma inspiração ética, né? E é nesse sentido que o Espiritismo vai, né? Quer dizer, o Espiritismo não aceita a ideia de que Jesus seja Deus reencarnado ou encarnado, né? No caso não é reencarnado, é encarnado. Simplesmente porque a concepção de Deus dentro do Espiritismo é assim muito mais assim cósmica, né? Quer dizer, um Deus que sustenta bilhões de mundos, bilhões de galáxias, constelações infinitas, né? E diversos mundos habitados, né? Então não iria esse drama, digamos assim, adâmico da Bíblia, de o homem caído que precisa de um salvador, esse salvador é o próprio Deus que reencarna, se encarna na Terra. Esta narrativa que é do cristianismo tradicional, que na verdade surge em primeiro lugar com Paulo de Tarso, né, porque isso não está no Evangelho, nos 4 Evangelhos, né, isso está em Paulo de Tarso em primeiro lugar, e depois foi desenvolvido, e em Paulo também Jesus não é Deus, né. Essa questão da divindade de Jesus foi sendo constituída no decorrer dos séculos, e havia vários cristãos dos primeiros 300 anos que não aceitavam essa divindade. Então o Espiritismo nós podemos dizer que é, segundo Kardec e segundo a maioria dos seus adeptos, porque alguns não aceitam isso também, é uma releitura do cristianismo de modo ariano, né? Unitarista, né? Que é a ideia de que Jesus não é Deus, né? Jesus é um enviado de Deus, é um filho de Deus, é um profeta, é um missionário, é um ser humano excepcional, né? Então, nesse sentido, o Espiritismo devota, sim, uma profunda veneração a Jesus, né? Devota uma profunda admiração, procura uma conexão com esse espírito superior, quase divino, né? E sim, em termos, digamos assim, de uma teologia em que nós encaremos que todos nós somos filhos de Deus e todos nós temos uma divindade interna, que o próprio Jesus disse isso, vós sois deuses, né? E sede perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito, e vós podeis fazer tudo o que eu faço e mais um pouco, se tiverdes fé como um grão de mostarda, pedireis a este monte que se transporte daqui para lá e ele se transportará. Então, entendendo nesse sentido, sim, Jesus pode ser considerado alguém que manifesta a divindade porque já realizou a sua perfeição possível, né, neste plano que nós conhecemos, ou pelo menos dentro daquilo que nós conhecemos. Mas todos nós um dia seremos Cristos nesse sentido, que poderemos manifestar a nossa divindade interior. Isso é muito comparável à ideia de Buda, né, do iluminado, que todos nós temos uma natureza búdica e um dia seremos Budas também, né? Então, nesse sentido, sim, nós temos aí, o Espiritismo tem um diálogo com o budismo, no sentido de que somos potenciais, somos Cristos em potencial, como os budistas dizem que todos somos Budas em potencial, podemos atingir
o nível búdico, né? E aí também o Espiritismo entende isso. Mas Jesus, enquanto manifestação desta realização da divindade, da possível divindade na Terra, é a nossa inspiração, é o nosso guia, a nossa, digamos, aquilo que nos move para irmos em busca desta perfeição espiritual, pelo menos nós que estamos dentro desta tradição ocidental, greco-judaico-cristã, que o Espiritismo se insere nesta tradição. E eu queria ler para vocês um trecho muito interessante do próprio Kardec, que está no livro A Gênese. A Gênese é a Gênese e os Milagres segundo o Espiritismo, onde Kardec vai dar uma explicação evolucionista da Gênese, né, da origem da vida, da origem do desenvolvimento dos seres humanos, etc. E, ao mesmo tempo, vai também explicar os milagres de Jesus como não sendo milagres, ou seja, milagre no sentido de derrogação da lei da natureza, o Espiritismo não aceita, né? Deus não precisa ficar derrogando as suas leis para mostrar o seu poder. Pelo contrário, o poder de Deus se manifesta na regularidade das suas leis, na inteligência das suas leis, na onipresença das suas leis divinas, justas, amorosas, misericordiosas, que envolvem todo o universo. Então, justamente o espírito superior, o espírito elevado, perfeito, é aquele que cumpre as leis de Deus e não que as derroga para atender a determinadas demandas humanas, né? Então, aquilo que que tradicionalmente o cristianismo católico, protestante, considera como milagres de Jesus, o Espiritismo encara como fatos normais, né? Porque são fatos que médiuns também podem realizar, embora, claro que nenhum deles chegue àquilo que Jesus realizou. Por exemplo, a cura, a dupla vista, a vidência, a previsão do futuro, todos esses são fenômenos justamente estudados pelo Espiritismo e que fazem parte de todos os seres humanos. Vejam, Kardec teve muito cuidado em não afrontar logo de cara o dogma da Trindade, que é o mais sensível no diálogo com os cristãos tradicionais. Só depois da sua morte, em obras póstumas, que há um estudo muito profundo e muito bem feito sobre a natureza do Cristo. Então vejam só como ele está cheio de dedos. Sem nada afirmar sobre a natureza do Cristo, o que não é do plano desta obra examinar, não o considerando por hipótese, senão como um espírito superior, não podemos deixar de reconhecer nele um dos espíritos da mais elevada ordem e colocá-lo por suas virtudes muito acima da humanidade terrestre. Pela grandeza de suas obras, sua encarnação desse mundo não poderia ser senão uma dessas missões que só são confiadas aos mensageiros diretos da divindade para a realização dos seus desígnios. Supondo-se que ele não fosse o próprio Deus, mas o enviado de Deus para transmitir a sua palavra, seria mais do que um profeta, pois seria um Messias divino. Como homem, tinha o organismo dos seres carnais, mas como espírito puro, desprendido da matéria, devia viver mais a vida espiritual do que a vida corpórea, cujas fraquezas não possuía. A superioridade de Jesus sobre os homens não estava nas qualidades particulares do seu corpo, mas nas de seu espírito, que dominava a matéria de maneira absoluta, e nas do seu perispírito, extraído da quintessência dos fluidos terrestres. Sua alma devia estar ligada ao corpo apenas pelos laços estritamente indispensáveis. Constantemente desprendida, ela devia dotá-lo de uma dupla vista, de uma vidência, né? Não somente permanente, mas de excepcional penetração e muito superior à que vemos nos homens comuns. O mesmo devia acontecer com todos os fenômenos que dependem dos fluidos perispirituais ou psíquicos. A qualidade desses fluidos doatava-o de imenso poder magnético, secundado pelo desejo incessante de fazer o bem. Agia ele como médium nas curas que realizou? Poder-se-á considerá-lo como poderoso médium curador? Não, porque o médium é um intermediário, um instrumento de que se servem os espíritos desencarnados. Ora, o Cristo não necessitava de assistência, ele é que prestava assistência aos outros. Agia, portanto, por si próprio, graças ao seu poder pessoal, como fazem os encarnados em certos casos e na medida de suas forças. Aliás, que espírito teria ousado insuflar nos seus próprios pensamentos e encarregá-lo de transmiti-los? Se algum influxo estranho recebia ele, só poderia ser de Deus. Segundo a definição dada por um espírito, ele era médium de Deus.
Então vejam que coisa interessante. O Espiritismo reconhece a elevação moral de Jesus como meta que nós todos um dia temos que atingir na nossa ascensão evolutiva. Como eu tenho explicado aqui desde o primeiro dia que nós estamos tratando, fazendo esse passeio pelo mundo do espiritismo kardecista, sempre de maneira evolucionista, né? Entendendo que Jesus, então, é a manifestação desta compaixão, desta bondade, dessa generosidade que se estende sobre todos os seres humanos, que não fazia distinção de sexo, de classe social, de etnia, de nada. Ele abarcava e abraçava todas as criaturas, né, com uma compaixão, com um amor e com uma generosidade sem limites, né? Então, nesse sentido, é que nós entendemos que Jesus, sim, manifesta o amor de Deus por nós, porque ele já realiza a divindade, e por isso ele dizia, eu e o Pai somos um, né? Porque ele já é a realização desta divindade interior, que resulta numa comunhão profunda e direta com Deus, né? E por isso que, mas ao mesmo tempo, ele sempre se dirigia a Deus como Pai, como Senhor, fazia a vontade, dizia que estava fazendo a vontade do Pai, ou seja, era uma personalidade, alguém que estava submetido, que se colocava como filho, né? E tanto que ele também usa o termo filho do homem, né? Talvez assim, alertando o futuro que ia tanto colocá-lo apenas como filho de Deus, ele enfatiza muito no Evangelho a expressão o filho do homem, né? Então essa é a visão que nós temos do Espiritismo. E a Páscoa? O que é a Páscoa para o Espiritismo? Os espíritas em geral não celebram muito a Páscoa, mas eu particularmente gosto muito da Páscoa porque relembramos a morte e o dia em que Jesus apareceu para os seus discípulos. Mas o que foi esse aparecimento, essa aparição de Jesus? Segundo a doutrina católica protestante, Jesus ressuscitou corporalmente, embora alguns expliquem que esse corpo da ressurreição não é o mesmo corpo físico, é um corpo glorioso, é um corpo transformado. Mas, segundo a visão espírita, essa aparição é igual a qualquer aparição que um espírito desencarnado faz. A gente morre, a gente pode aparecer para qualquer pessoa. É claro que Jesus aparecendo para os seus discípulos em toda a sua plenitude, em toda seu amor, sua beleza, e dizendo aquelas palavras lindíssimas, estarei convosco até o final dos séculos, é algo que nos impacta até hoje, né? Porque demonstrou a continuidade da vida após a morte, a imortalidade da alma. Então o Espiritismo entende que a Páscoa é essa demonstração da continuidade da vida após a morte, que hoje continua sendo demonstrada através da mediunidade, através do contato com o mundo espiritual e através da própria visita de Jesus. Os espíritas hoje entendem que o próprio Espírito da Verdade que se manifesta para Kardec era Jesus, né? Isso há evidências hoje, documentais, etc., que demonstram para nós espíritas, né? Mas enfim, que pelo menos Kardec ficou sabendo disso e aceitou essa hipótese, embora não a tenha publicado isso, não tenha falado disso publicamente, porque seria muito chocante dizer que ele estava sendo orientado pelo próprio Cristo. Mas, assim, há mensagens no Evangelho segundo o Espiritismo, aliás, belíssimas, que falam, eu venho como outrora entre os filhos desgarrados de Israel, ou seja, é Jesus voltando e se manifestando e mostrando e cumprindo aquela promessa que ele tinha feito, estarei convosco até o final dos tempos. Para encerrar, eu quero ler uma poesia minha a Jesus, que está nesse livro A Hora de Dora, Metamorfose em Cristo. Perdi a vontade das palavras, porque elas não sabem te mostrar, não quero mais abrir os olhos, porque eles não podem te fixar. Estancou-se-me a vontade de lutar, porque tua presença age em mim, esvaiu-se-me a vontade de ser eu, para ser mais em ti e ser sem fim. Ganhei-te mais próximo da alma, cavoquei-te numa fonte de calma, que flui em silêncio ao luar, que arde invisível ao sol e que é mais funda e abundante que o mar. Como pode um simples olhar do alto, do além e aqui vizinho, resgatar-me um profundo caminho e a mim mesma inteira me entregar? É que teu amor é uma vertente que, eterna, sem medidas, nos assalta e tudo se apequena de repente, porque a luz que derramas é mais alta. Essas foram as nossas reflexões. Feliz Páscoa a todo mundo.